Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Torres. Eu tenho uma palavra para você. Uma palavra da verdade, a palavra do Evangelho, palavra do Senhor. Você acredita que você vai ser julgado quando? Quem é julgado? Quem vai ser condenado? Quem não vai? O julgamento começa quando? Muito bem. Eu quero passar para você, pela palavra de Deus, sobre o julgamento. O julgamento de quem serve a Deus começa hoje, agora, já. Quem aceitar Jesus e começa a servir ao Senhor, começou já o julgamento para ele não ser condenado. Tá? Para você entender bem. Todos os que servem a Deus, que batizaram nas águas, que tomam ceia, que estão em comunhão com o Senhor, o julgamento já começou para eles. Desde o momento em que eles aceitaram a Jesus, estão servindo ao Senhor. Exemplo que eu te dou. Jesus, ele dá uma palavra e ele diz assim, lá no Evangelho de João 12:46, diz assim: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que está nas trevas não permaneça nas trevas, mas venha para a luz. Mas eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvá-lo. Mas se alguém ouvir a minha palavra e não obedecer, e não crer, eu já tenho quem o julgue. A própria palavra que eu tenho falado, essa há de julgá-lo no último dia. Observe, Evangelho de João 12:46, 47, 48, Jesus deixa bem claro que as pessoas que não servem a Deus, que não batizam nas águas, que não creem no Evangelho, ele chama de pessoas do mundo. Do mundo. Ah, quem é pessoas do mundo? São criaturas. Criaturas que não aceitaram a Jesus, criaturas que o nome delas não foram escritos nos livros da vida. Se você olhar no Evangelho de João 1:8, a palavra de Deus diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe, eu não estou aqui para fazer acepção de pessoas. Estou dizendo o que a palavra de Deus diz, que a Bíblia diz. Então, só vai se tornar filho aquele que aceita Jesus, aquele que confessa Jesus com a boca, que Jesus é Senhor e Salvador da vida dele. Então, todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Cristo, o Senhor, diz assim: Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Observe. Pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Se é criatura, não é filho. Vai se tornar filho de Deus a partir do momento que aceita Jesus, crê na palavra, obedece a palavra e batiza nas águas. Está lá no Evangelho, acabei de falar, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 a seguir. Quando eu falei do Evangelho de João 1:11, né, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, serem feitos filhos de Deus. Então Jesus confirma, o próprio Cristo confirma. Então, para você se tornar filho de Deus, você tem que aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e único Salvador de sua vida. Está ali. Para que você entenda melhor, você vai lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, e no versículo 32, diz assim: Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu.
Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Deu para você entender o que Cristo está dizendo, né? Aí alguém diz assim, mas eu já tenho Jesus desde quando eu nasci, eu já aceitei Jesus, eu já confessei Jesus. Para que você entenda por que os pastores nas igrejas evangélicas fazem aquele apelo, quem quer aceitar Jesus, quem quer confessar Jesus, vem aqui na frente, erga a tua mão, você vai confessar com a tua boca Jesus, diante de todos. Então se confirma o que Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante do meu Pai que está no céu. Aí alguém pode erguer a mão e dizer assim, não, mas eu já confessei Jesus, eu já tenho Jesus desde quando eu nasci. Eu dizia isso. Um dia, lendo a Bíblia, em Romanos 10, versículo 8, olhe só o que diz ali. A Bíblia diz assim, mas o que diz a Escritura, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, a saber, se com teu coração creres que Jesus é o Senhor, será salvo. Aí explica, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para ser salvo. Então, quando você vai lá na frente da igreja, diante de todo mundo, se identifica como filho de Deus, ergue tua mão, confessa que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, o teu nome é escrito no livro da vida. Aí você passa a ser filho. Aí você passa a frequentar os cultos. Todo culto que você frequenta, você ouve a palavra. E neste momento que você está ouvindo a palavra, você está sendo julgado, você que é crente. O julgamento chegou para você. Que isso, pastor Torres? Sim, senhor. O julgamento já começou para você. Todo culto. Então não vou mais nos cultos para mim não ser julgado. Pior. Porque aí você é conhecedor da palavra e é desobediente ao evangelho. Quer ver? Se você pegar a palavra de Deus, ali em 1 Pedro 4,17, diz assim, pois já é tempo que o julgamento começa pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Cristo? Misericórdia, meu irmão. Nós, a igreja do Deus vivo, estamos sendo julgados agora, para não sermos condenados com o mundo depois. Opa, lembrou? Toda a ceia que você vai tomar, lá nas epístolas de Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 31, diz assim, mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, condenados. Mas quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo depois. Misericórdia. Toda ceia você vê esta palavra. Então, toda vez que você vai na igreja, ouve a pregação do evangelho, é um momento que você está sendo julgado para não ser condenado depois. Aí você crê no evangelho, você faz, Senhor, eu errei aqui, eu errei, a palavra está te julgando. A palavra de Deus está te purificando. Presta atenção. Quando eu comecei aqui a pregar para você, é 15 minutos só de pregação, tá? Quando eu comecei a pregar para você, eu comecei a falar do evangelho de João 12:46. Jesus diz assim, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que está nas trevas não permaneça nas trevas, mas venha para a luz. Aí ele diz assim, mas não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Mas todo aquele que ouvir a minha palavra e não crer, eu já tenho quem o julgue. Quem que vai julgá-lo? Preste atenção. No último dia, lá na ceia diz que nós somos disciplinados pelo Senhor, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 31. Nós somos disciplinados pelo Senhor
Porque nós não julgamos a nós mesmos, é a palavra de Deus que nos julga. Daí nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo depois. Aí quando você vai lá para Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12 a seguir, diz assim: e vi um grande trono branco, do qual estava sentado sobre ele, o brilho das estrelas, do sol, da lua fugiram. Não tem mais. É tão forte o brilho da luz que tem naquele grande trono. Aí vi diante do trono grandes e pequenos, uma grande multidão. Aí diz assim: e abriram-se os livros. Quais livros que foram abertos? Os 66 livros da Bíblia Sagrada. Diga que não. Vai contra a palavra de Deus, vai. Vai. Eu sei que tem gente que vai criticar, mas critica a palavra, tu vai contra a palavra de Deus, é? Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, e os mortos foram julgados conforme as coisas que estão escritas nos livros. A palavra da verdade, de Gênesis a Apocalipse, conforme tudo que está escrito ali, você vai ser julgado. Você não, eu repreendo em nome de Jesus. As pessoas do mundo que não querem saber do Evangelho, que são desobedientes e não creem no Evangelho, depois lá no dia do julgamento, do grande trono branco, eles serão condenados. Por isso que em 1 Coríntios 11, 31, a Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo depois. Entendeu? Então nós, a igreja do Deus vivo, estamos sendo julgados agora, para não ser condenado depois. Mas o mundo que não quer saber da palavra, que fica tirando sarro dos crentes, chamando de fanático, falando um monte de coisa aí, vai ser julgado e condenado depois. Misericórdia. Corra para uma igreja evangélica, mas que ensine a verdade, que pregue um evangelho da verdade. Tem bastante. Tem bastante pastores sérios, homens sérios. Claro que tem um monte de lobo aí que só pensa em dinheiro, né? Então eu quero que você preste bem atenção. A palavra que diz lá em 1 Pedro 4,17, diz assim: pois já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Sim, está escrito lá em Apocalipse. Está escrito em 1 Coríntios também, 11, 31. Vai ser julgado e condenado depois, com o mundo. Então você que serve a Deus, que leva uma vida a sério com Deus, procure se santificar cada vez mais. Olhe bem para mim. Eu posso ser pecador. Posso. Eu posso ter cometido pecados. Eu cometi pecados terríveis. Eu caí. Mas eu não desviei. Eu cometi pecados que foram desagradáveis. Me arrependo, me arrependi, mas eu nunca deixei do Senhor. Por isso que eu alcancei misericórdia. Eu confessei meus pecados ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, filho, não desvie. Se você cometeu pecado, se arrependa, confesse ele a Deus. Ore, chore, se arrependa e se entregue ao Senhor. Quer ver? Se você pegar ali nas epístolas de João, a primeira epístola de João 1, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é de meio pecado. Quem é o homem para estar aí selecionando pecado? Esse pode, esse não pode, esse é maior, esse é menor. Quem é o homem? Agora, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí não tem perdão. Mas eu estou falando de pecado. Tem homens, tem igrejas, tem pregadores que eles selecionam pecado. Ah, o fulano caiu uma, caiu duas, caiu três. Deus não vai perdoar. Como assim? Pedro um dia perguntou: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes que eu tenho que perdoar ele? Disse o Senhor para Pedro. Olha, Pedro disse, 7 vezes? Aí o Senhor disse, não 7, mas 70 vezes 7. Por dia. 490 vezes você tem que perdoar alguém por dia.
Se o Senhor deu essa palavra, imagine quantas vezes você é perdoado por dia. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fique com essa palavra. Fique. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, sirva a Deus com seriedade. Se você acha que lá não ensina a verdade, procure uma que ensine a verdade. Palavra, você tem Bíblia. Peça a direção do Espírito Santo, peça a clareza. Amém? Que Deus abençoe você. Paz do Senhor.